Hi Hi, Puffy Amiyumi é uma série em animação estadunidense produzida pela Cartoon Network e lançada originalmente em 2004, contando a história de duas jovens cantoras japonesas chamadas Ami e Yumi, inspiradas nas cantoras da banda Puffy. Hoje eu vou contar para vocês a história do desenho, minhas opiniões sobre ele e no final do vídeo indicar outros vídeos legais para você assistir. Eu sou o Bruno e seja bem-vindo ao final da história. Antes de contar a história do desenho, eu vou ter que explicar rapidamente a premissa dele, que é até bem simples. A Ami e a Yumi criaram uma banda de rock e, após fazerem muito sucesso, decidiram sair em uma turnê mundial, junto do seu agente chamado Kais. A Ami é uma garota meiga, do maior estereótipo de patricinha que performa a feminilidade padrão e chega até a ser fútil e um pouco infantilizada, enquanto a Yumi, em contraste, é uma garota com um visual alternativo, meio emo, punk, cheia de atitude e de personalidade, que não performa a feminilidade padrão e tenta parecer durona, enquanto o Kais é um cara baixinho, careca, de óculos, muito ganancioso, cuja personalidade inteira é baseada em querer dinheiro a todo custo e que todo episódio aparece com um esquema novo para ganhar mais dinheiro. Os episódios são basicamente 2 ou 3 histórias contando as desventuras delas em cada país que elas passam, e até coisas totalmente insanas como trazer robôs gigantes de dentro de um mangá para o mundo real e os robôs destruírem Tóquio. E a história é muito episódica, com casos que começam e terminam no mesmo episódio. O máximo de continuidade que nós vemos é que, às vezes, alguns personagens secundários que apareceram em algum episódio reaparecem em episódios posteriores. E, já que a história não tem um enredo principal, eu vou citar alguns dos episódios que eu achei mais interessantes e, no final, dar a minha opinião sobre o desenho. No primeiro episódio, o Kais faz um sorteio para um fã conhecer as garotas, e a vencedora do sorteio é uma garota chamada Harmony, que é uma fã maluca e stalker que sabe de tudo sobre a vida delas e fica aparecendo em todos os lugares em que elas estão. Invade o quarto delas, rouba as coisas delas, e elas começam a pirar tentando fugir dela, porque ela é uma stalker, e ter um stalker é muito ruim. E no final do episódio, elas conseguem se livrar da garota porque ela ficou obcecada pelo Kais e desistiu de ir atrás delas. E essa é uma coisa muito chata dos stalkers, que o único jeito de você se livrar de um deles é esperando que eles consigam uma outra obsessão. Ainda no primeiro episódio, nós vemos a Ami ficar obcecada por uns animais de brinquedo colecionáveis que vêm em caixas de cereal, porque se ela juntar os 5 modelos diferentes do brinquedo, eles formam um cinto feito de animais fofos, só que ela só consegue achar 4 dos 5 modelos de animais, e ela começa a pirar em busca do último animal, ao ponto de tentar roubar uma criança, tentar roubar a fábrica, mas nada do que ela tenta adianta. E a Yumi, vendo a amiga enlouquecendo e ficando depressiva, decide vender a sua guitarra favorita para comprar o último brinquedo que a Ami procurava. E você pensa que o episódio vai acabar com um final bonitinho e a mensagem fofa de amizade, de se sacrificar para ver o outro sorrir. Mas não é o caso. Passa um comercial de um outro brinquedo colecionável, a Ami larga o cinto de animais e fica obcecada pelo novo brinquedo. E o que nós aprendemos com isso? Para mim, é que tem pessoas que não podemos ajudar porque elas mesmas não se ajudam. E nesse episódio, foi a Ami sendo uma compradora compulsiva, o que é até mais comum do que se imagina. Mas eu conheço gente que gastou o salário inteiro em uma única aposta esportiva, se endividou a família e poucos meses depois estava apostando de novo. Então não dá para você ajudar quem não quer ser ajudado. Eu já conheci gente que se endividava no cartão para comprar alguma coisa, ficava feliz e depois revendia essa coisa para comprar uma outra coisa e repete o ciclo. É a ânsia de ter e o tédio de possuir, como diria o filósofo Arthur Schopenhauer. E no caso da Ami, a única prejudicada foi a Yumi,
porque ela quis satisfazer a compulsão da amiga ao invés de dizer: olha, segura os teus BO e aceita que não vai dar para ter o brinquedo. O problema é teu. Lide com ele sozinha. Porque uma das coisas mais difíceis na amizade e mais importantes também é saber quando nós não devemos ajudar. Enfim, no episódio 4, o Kais faz robôs da Ami e da Yumi para fazer ensaios fotográficos e dar autógrafos. E conforme ele vê que é mais lucrativo ter um monte de robôs do que elas, ele compra uma frota de robôs e tenta se livrar da Ami e da Yumi. E quando eu digo se livrar, não é demitir, é se livrar. Ponto. Transformar em camisa de saudade, convocar para jogar no Vasco, fazer virar cartaz de justiça. Mas, milagrosamente, as duas garotas conseguem destruir o exército de robôs assassinos e forçam o Kais a devolver os seus empregos e prometer nunca mais substituí-las. Mas quando elas olham em volta, o Kais fez robôs dele mesmo para cuidar da iluminação, som, filmagem e etc. E sinceramente, esse episódio envelheceu muito bem e hoje dá até para se ver no lugar das duas. E esse episódio ainda é bem contundente no ponto de mostrar que, apesar das meninas terem garantido seus empregos por enquanto e conseguido se livrar dos robôs, o Kais ainda conseguiu automatizar várias outras funções, como mixagem e iluminação. Ou seja, no final do episódio, pessoas ainda perderam seus empregos, porque o Kais queria aumentar a sua margem de lucro. E podemos ver isso na prática hoje, porque, apesar de dizerem que a vida imita a arte, na verdade é a arte que imita a vida. Enfim, no episódio 5, as duas garotas vão fazer um show em uma convenção nerd que está rolando em um encontro de jogadores do card game mais famoso do mundo, o Stupidô, que é uma paródia de Yu-Gi-Oh! E as duas garotas ficam apaixonadas pelo campeão de Stupidô, o chamado Shed, e elas começam a brigar feio por ele, decidindo resolver isso em um duelo jogando cartas. Até que a Ami ganha, ela vai flertar com o cara, mas ele dá um fora nela, e elas fazem as pazes, jurando não brigar mais por garotos. Até que passa um outro moleque e elas decidem brigar para ver qual das duas vai flertar com ele. Esse episódio pode não ser o melhor ou o mais marcante, mas é muito memorável, pelo menos para mim, e eu acho que para quem assistiu na época, porque no começo, até meados dos anos 2000, Yu-Gi-Oh! Era uma febre sem igual. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês também querem um vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Enfim, no episódio 7, a Ami e a Yumi veem o Kais triste e sozinho e decidem ajudá-lo a achar uma namorada e conseguem um encontro para ele. Mas o Kais não tem um pingo de tato social, é mal educado à mesa, não demonstra interesse nos assuntos que a garota tá falando e o pior de tudo, ele é aquele tipo de pessoa monotemática que só sabe falar de um assunto. Aí tem uma cena muito engraçada em que ele tenta falar de Rolling Stones com uma garota que visivelmente não curtia a banda, e isso estraga o encontro. E o episódio termina da maneira mais fofa possível, que é a Ami e a Yumi tentando animar o Kais. E com o sucesso imenso do desenho, ele foi renovado no ano seguinte para ter uma segunda temporada. E se você está gostando do vídeo até aqui e quer ter acesso antecipado aos próximos e poder participar de votações para escolher alguns dos próximos vídeos do canal, assine o Clube de Membros ou apoie-se, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Aí, no primeiro episódio da segunda temporada, a Yumi escolhe o caminho errado na estrada e acaba causando um grave acidente, e ela fica sem confiança e incapaz de tomar decisões. Então, ela encontra um peixe mágico que dá sempre a resposta certa, e fica dependente dele, em uma situação insustentável, até que a Ami se joga em uma cachoeira perigosa e diz para Yumi escolher o peixe ou ela. O peixe diz para Yumi não ir, mas ela supera o medo e decide pular para salvar a amiga, e consegue recuperar a sua autonomia. E eu acho esse episódio muito bom, porque todos temos que buscar autonomia,
E muitas vezes ficamos paralisados com medo das nossas escolhas, mas é melhor errar por nós mesmos do que dependermos de terceiros para tudo. No episódio 7, o Kais se sente mal por estar calvo e compra um remédio para calvície, mas ele lê na bula que o remédio só começa a funcionar depois de 6 meses de uso. Então ele decide tomar uma dose muito maior do que a recomendada para tentar conseguir cabelo rápido. E o efeito colateral é que ele vira um lobisomem e começa a ir atrás dos gatos das garotas. E o episódio inteiro é ele usando o remédio em excesso, até que no final do episódio os gatos também viram lobisomens, o remédio acaba e o cabelo de todos eles cai de uma vez por causa do efeito colateral. E esse episódio é engraçado porque tudo que acontece é por culpa da automedicação. Eu não sei vocês, mas eu já tive parente internado em UTI por causa de automedicação. Então, tome cuidado. No episódio 8, a Ami e a Yumi vão esquiar nas montanhas, só que a Yumi não sabe esquiar. A Ami tenta botar ela nas aulas de esqui, mas ela foge e decide ir na montanha mais alta e mais perigosa para esquiar. E o episódio todo é a Yumi não aceitando que precisa de aulas, e isso gera problemas. E nossa, o quanto isso é comum. O tanto de gente que não sabe fazer algo e não tem a autocrítica de admitir e de tentar aprender. E por causa do ego e da atitude da Yumi, as duas se quebram inteiras na descida e ficam completamente engessadas. Porque na vida, se você não ouve cuidado, você ouve coitado. Aí, no episódio 8, as duas reencontram o Shed, agora com a sua namorada, a Janice, e fazem um plano para roubar ele dela, porque elas até podem dividir, mas não aceitam vê-lo com outra. E o plano é basicamente elas mudarem toda a sua personalidade para virarem o tipo de garota que o Shed gosta. O Shed larga a Janice e fica de trisal com as duas, o que eu acho até bem pra frente para um desenho de 2004. E fica tudo bem até que a consciência delas pesa por terem roubado o namorado da Janice e decidem voltar a ser elas mesmas para que o Shed termine com elas. E cara, esse episódio tem tantas camadas que eu não consigo nem contar. E eu fico surpreso por elas terem decidido terminar o episódio por ter pena da Janice e não por perceber que apagar a própria personalidade para namorar com alguém não é saudável e nem sustentável a longo prazo. E outra coisa que eu acho muito engraçada é que Shed, além de ser um nome, em inglês também é uma gíria para descrever um homem jovem atraente. Enfim, no episódio 10, a Ami recebe um antigo amigo de infância chamado A-chan, que desde pequeno vive vestido com roupas que parecem muito um Kamen Rider e diz ser um super-herói. E Kamen Rider, para você que por acaso não conheça, é uma das franquias de super-heróis mais famosas e influentes da história do Japão, que influenciou toda a indústria de super-heróis através do mundo. E já tem vários vídeos de Kamen Rider aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E, bom, o episódio inteiro é o A-chan contando sobre a sua fantástica vida de super-herói e a Yumi falando que ele é só um maluco que assistiu muito Tokusatsu e agora acha que é um super-herói. Só que uma cobra gigante aparece do nada, procurando pelo A-chan e sequestra todos, para que no final o A-chan vá salvá-las da forma mais engraçada possível, dizendo que o poder dele é o poder de acreditar em si mesmo. E eu acho esse episódio engraçadinho, principalmente por causa da fantasia de Kamen Rider que ele estava usando, e porque Kamen Rider é minha franquia de super-heróis favorita. Enfim, um ano depois, tivemos a terceira e última temporada do desenho. E no episódio 12 dessa temporada, tivemos um dos episódios mais engraçados de todos, na minha opinião, em que elas voltam no tempo para tocar em uma discoteca, mas a Yumi fica com a febre do disco e não quer voltar para o tempo delas, até que a Ami consegue convencê-la para voltar. E sinceramente, eu entendo a Yumi. Disco é um dos meus estilos de dança favoritos, e eu fico marolando com aqueles vídeos de pessoas dançando nos anos 80. Eu não julgo a Yumi por não querer voltar. E antes de eu comentar
o último episódio do desenho, se você está gostando do vídeo e quer rever o desenho, atualmente esse desenho não está disponível para assistir legalmente no Brasil, então caso você queira assisti-lo legalmente, você vai precisar de um VPN para poder assisti-lo no catálogo da Prime Video. Então eu vou deixar um link de teste grátis da Prime Video e do VPN na descrição e no comentário fixado. E assim chegamos no último episódio do desenho, no episódio 13 da terceira temporada, em que o Kais decide fazer um documentário em que elas vão fazer uma reunião com uma ex-membro da banda, chamada Julie, que a Ami odeia porque a Julie sempre tentou cortá-la da banda. Mas a Yumi fica com uma sacanagem de falar umas coisas do tipo: "Ah, mas a Julie é tão legal comigo." E a Ami não aguenta mais desaforo e decide largar a banda, porque é muito desgastante manter amigos que continuam próximos de pessoas que ativamente te prejudicaram no passado. Porque isso transmite a mensagem de que a pessoa não se importa de que te prejudiquem, contanto que as pessoas que te prejudicam tratem ela bem. E nesse meio tempo, a Ami consegue ouvir a Julie, que é meio dodói das ideias, conversando com seu teclado guitarra sobre o seu plano de se livrar das duas para roubar a fama toda para ela. E agora que a Ami foi embora, a Julie quer se livrar da Yumi. E isso é a arte imitando a vida. Porque na vida, se você anda com alguém que trata os outros mal, que quer ser maior do que os outros, é só uma questão de tempo até que essa pessoa comece a te tratar mal e querer ser maior do que você. E enquanto isso, a Ami entra escondida no show e salva a Yumi de ser morta por uma armadilha da Julie, que tenta roubar o show inteiro para ela, mas é vaiada pela plateia, é expulsa pelo Kais e no final, tudo volta ao normal. A história segue. Hi Hi Puffy Yumi não tem um final fechado. E é até engraçado pensar na ideia de que esse desenho veio de um produtor da Cartoon Network que conheceu a banda Puffy enquanto procurava alguém para cantar a abertura de Jovens Titãs. E, bom, agora que eu já contei toda a história do desenho, eu vou comentar as minhas opiniões sobre ele. Hi Hi Puffy Yumi é de uma época em que ainda se fazia desenhos com ideias simples e episódicas, ao invés de uma narrativa bem elaborada com começo, meio e fim. Scooby-Doo, Chowder, Mansão Foster para Amigos Imaginários, etc. E esse tipo de história é muito boa para você ver quando chega em casa depois de um dia cansativo. Você pode ver em qualquer ordem, porque não é serializado, não tem grandes mudanças, você consegue entender bem, mesmo fora de ordem, e o estilo de arte é simples, mas tem o seu charme. Funciona bem, porque com formas simples e cartunescas, transmitem o tipo de ideia que a série queria passar. Se a série tivesse uma arte menos colorida, ou mais naturalista tentando parecer algo real, ela não passaria a sensação leve que o desenho quer transmitir. E o humor despropositado em esquetes curtas envelheceu muito bem. E eu preciso dizer que boa parte do sucesso do desenho no Brasil é por causa da dublagem excelente feita pelo estúdio Van Maher, contando com ótimas vozes como a Érica Menezes, Yara Rissa, Márcio Simões, entre outros profissionais que adaptaram muito bem a obra. E eu recomendo vocês revisitarem esse desenho, porque tem muitos episódios que eu não citei aqui, mas que eu sei que vocês vão adorar e chorar de rir. E agora que o vídeo acabou, eu vou deixar aqui na tela outras opções de vídeos legais para você assistir. Clica aqui e vai lá assistir.